Olá, queridos professores! Está se aproximando a volta às aulas, hein? E com ela, todas as nossas preocupações em torno da aprendizagem dos alunos, o que deverá ser retomado, os novos conteúdos a serem desenvolvidos, enfim, toda uma organização que nos leva a um caminho, montar a nossa rotina diária escolar para facilitar e nortear os nossos trabalhos educativos. Pensando em rotina escolar, sabemos que muitos de nós já organizamos nossos trabalhos escolares e vem tudo a partir da rotina. Sabemos também que muitos de nós encontramos dificuldades, dúvidas, inseguranças. E por estes motivos, eu venho aqui deixar algumas dicas que podem nos auxiliar bastante na construção da nossa rotina escolar. Então, vamos começar? Bem, primeiro, vamos entender por que a rotina escolar é tão importante para a organização escolar do professor, para a sua organização profissional. Como a rotina pode ajudar no desenvolvimento dos trabalhos, tarefas em sala de aula, entre outros fatores. A rotina é um elemento importante no dia a dia da criança, por dar a ela sentimentos de estabilidade e segurança. Também proporciona maior facilidade de organização, espaço temporal e a liberdade do sentimento de estresse e ansiedade. Uma rotina mal estruturada pode causar tudo isso. A rotina escolar pode ser organizada diariamente, mensalmente ou anualmente. No entanto, em se tratando de um acompanhamento mais aproximado para verificarmos sobre o desenvolvimento gradual dos alunos, a rotina diária é a mais adequada para ser seguida em sala de aula. Agora, vamos ver as diferenças entre elas? A rotina diária consiste na preparação de cada aula. São as atividades que constroem o dia a dia do professor. A rotina mensal, ela consiste de uma forma superficial com relação aos conteúdos que serão abordados e semanalmente, sem detalhar as práticas executadas pelo professor. Já a rotina anual, ela refere aos conteúdos programáticos que também serão abordados, trabalhados no ano ou ciclo. Apenas o registro separados por unidade para todo o ano letivo. A rotina diária deve ser adequada aos níveis e modalidades de ensino, mas vamos focar nas etapas da educação básica, educação infantil e ensino fundamental. Por que é importante construir uma rotina na educação infantil? Organizar a rotina das atividades das crianças dentro da escola é um aspecto fundamental para o sucesso do processo educacional. Além de trazer segurança para a vida diária da criança, quando bem elaborada, bem desenhada, ela ajuda a evitar momentos de correria que podem resultar, inclusive, em estresse infantil. O que não é rotina? Não tem nada a ver com atividades que ocupam o dia a dia das crianças, mas com um currículo muito bem planejado e contextualizado para cada faixa etária. É o que gera a aprendizagem. Outro erro bem comum é imaginar que a rotina é encher o dia a dia das crianças com coisas que eles amam fazer. Como é a rotina na educação infantil? A rotina diária é o desenvolvimento prático do planejamento. É também a sequência de diferentes atividades que acontecem no dia a dia. E esta sequência é que vai possibilitar que a criança se oriente na relação tempo-espaço e que esta se desenvolva. O que diz a BNCC sobre a rotina da educação infantil? Em outras palavras, a rotina na educação infantil ajudará a criança a se tornar um adulto autônomo e responsável. Neste momento, a escola ocupa um papel de cuidado e educação. A BNCC normatiza que na educação infantil, educar e cuidar são tratados como duas diretrizes que se fundem.
Já nas turmas maiores, a rotina segue um padrão não organizacional, porém necessário para que sejam estabelecidas estratégias para a introdução e produção dos estudos, ou atividades e trabalhos a serem desenvolvidos. Na educação infantil, a rotina escolar pode ser estabelecida, registrada e seguida da seguinte forma: acolhida ou recepção. Neste momento, deixe seus alunos seguros. Eles precisam compreender que a sala de aula é um lugar legal, cheio de coisas legais para fazer. Sorriam, desejem um bom dia, uma boa tarde. Seja afetuoso, afetuosa. Nesse momento, peça que as crianças guardem o material. Gente, eu gostaria de frisar que a acolhida representa a primeira parte da rotina escolar e precisa ser animada para que as crianças se sintam motivadas a passar aquele dia na escola. É de fundamental importância que os educadores acolham as crianças para que elas se sintam seguras naquele ambiente. Durante os primeiros anos, é bastante comum que as crianças tenham um pouco mais de dificuldades para se separarem dos pais. E essa resistência pode ser superada por meio de um trabalho conjunto entre os pais, os professores e coordenadores, se a escola tiver. Nesse sentido, os professores podem receber os alunos com músicas, vídeos e brinquedos na sala. Também podem ser disponibilizados materiais para desenho, como papéis de cera, canetinhas coloridas. Os alunos devem entrar, colocar seus pertences no lugar combinado e aguardar os colegas de classe. O zelo pelo ambiente escolar também é muito importante e pelos materiais didáticos que contribuem para a formação de uma consciência responsável. Momento lúdico. Este momento é após a recepção, a acolhida das crianças. Um momento destinado para a oração, a chamadinha. Vamos perguntar a eles a respeito do tempo, quantos coleguinhas tem na sala, algumas canções musicais para descontrair um pouco, para que possamos introduzir a nossa atividade do dia. Momento cultural. Bem, gente, antes de eu falar um pouco sobre este momento cultural, eu gostaria de frisar aqui para vocês que fica a critério do professor, né, a título de sugestão. Este momento cultural, ele pode preceder as atividades educativas, se tiver um propósito, se o professor organizou a aula dele com a introdução de uma historinha, de um vídeo, né, de uma brincadeira. Então, é esse o momento que a gente chama de momento cultural. Ou, após a atividade realizada, né, após o momento das atividades educativas, o professor também pode fazer a rodinha de histórias, a contação de histórias, realizar alguma brincadeira antes, né, do intervalo das crianças. Então, este é um momento que fica muito a critério do professor. Logo mais eu vou deixar as sugestões de como seguir um roteiro para a educação infantil, mas lembrem-se, gente, é apenas uma sugestão, ok? Vamos dar prosseguimento. Atividades educativas, ou a conhecida como a rodinha de conversa. Bem, neste momento é um dos mais importantes, porque você terá a oportunidade de trabalhar a oralidade. Deixe as crianças falarem e expor as novidades. Leia livros, perguntem o que eles têm de novo para contar. Esse momento é ótimo para deixar as crianças cientes do que ocorrerá durante a aula. Na educação infantil, a aprendizagem não ocorre em aulas expositivas. O conteúdo programático pode ser passado de diferentes maneiras, de acordo com o método de ensino de cada um. Nesse momento, o professor deve despertar o interesse das crianças em aprender de maneira lúdica, para que as atividades sejam agradáveis. O plano de aulas também pode incluir atividades como massinha, tinta, momento de história, roda de brincadeiras e etc.
Os recursos tecnológicos podem ser bastante explorados e, ao mesmo tempo em que trabalhamos com materiais recicláveis, também é um caminho para estimular as pequenas mentes, não é verdade? Quanto mais diversificadas forem as atividades ao longo da semana, mais atraídos os alunos ficarão para realizar as tarefas. A hora do lanche. Então, este é o momento em que você deve orientar as crianças sobre a questão da higiene, lavar as mãos, a questão da escovação. Hora de brincar. De acordo com o psicólogo Vygotsky, ele afirma que, ao brincar, a criança está tentando se conectar ao mundo. Portanto, além de trabalhar a dimensão lúdica, que é a parte do universo da criança, o ato de brincar também tem um papel muito importante na consolidação das aprendizagens, na vivência e na representação do mundo. É importante que dentro da rotina da criança, ela encontre um momento em que poderá brincar mais livremente, se divertir, testar os limites do seu corpo, se houver um parquinho, um espaço adequado, né? E se não houver, mas ali dentro da sala mesmo, e diversificar as suas interações. Esse tempo oferece não apenas um descanso para a mente dela, mas também oferece uma oportunidade de autoconhecimento. Descanso. Eita, a hora do descanso seria essencial uma sonequinha, né? No meio do dia é essencial para as crianças, porque apesar de terem mais energia do que os adultos, elas precisam de mais horas de sono. Sabemos que o tempo não oportuniza isso, mas se tiver como, o processo de aprendizagem ele consome bastante a atenção dos pequenos. Por isso, se a gestão tiver como preparar um espaço para o momento do descanso, será ideal e viável. O ambiente pode contar com os puffzinhos, os colchonetes, algumas almofadas e mantinhas, o que tiver, além de ser uma área pouco barulhenta. Todos os elementos devem harmonizar um clima tranquilo para que as crianças relaxem. Preparação para a saída. Eita, momento esperado! Sem dúvida, os momentos finais das aulas são os de mais euforia. Na última hora do dia, os professores podem revisar o que foi aprendido e realizado naquele dia. Os alunos podem conversar sobre os planos para o resto do dia e devem ser incentivados a organizar o espaço da sala de aula, manter tudo organizadozinho. Também é importante que as crianças reúnam seus pertences para evitar esquecimentos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado destas dicas deixadas. Aqui é mais a título de sugestão, um material que eu li e achei assim, muito pertinente trazer estas novidades, porque eu sei que para muitos não é novidade, mas são questões que a gente leva para o nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano escolar. A todos desejo um ótimo descanso, porque ainda estamos de férias, e desejo a todos uma boa volta às aulas. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Se gostaram do vídeo, deixe o like e compartilhe com outros colegas. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.